compartilharmos uma palavra da parte de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. É bem conhecido da igreja, todos já conhecem este capítulo e também este contexto. Já estudamos por várias vezes aqui na EBD, por isto não tem muito segredo. É o que de costume a gente sempre ouve e aprende. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9, diz-nos assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. E a uns, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Relutando comigo sobre um assunto que poderíamos compartilhar e sob a direção do Espírito de Deus, a orientação que temos para compartilhar esta palavra, eu gostaria de intitular a fé como dom de poder. É o assunto que estaremos tratando nesta ocasião. A fé como dom de poder. Este contexto, o apóstolo Paulo, eu não vou me deter aqui muito à carta e ao conteúdo dela, porque o tempo é escasso. Mas é muito bem esclarecido este assunto na mentalidade dos irmãos, como já disse. E nós sabemos que a igreja em Corinto é uma igreja que foi dotada de dons espirituais, conforme o capítulo de número 1, versículo de número 7. O apóstolo Paulo, nas suas expressões, ou na sua expressão, ele diz que possivelmente não faltava nenhum dom àquela igreja. Ele diz assim, no verso 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que usufruía, de fato, do poder do Espírito Santo nela. E o capítulo de número 12, ele tem um contexto, e a fé como dom de poder, neste contexto, em que nós estaremos comentando pelo menos 3 fatores aqui nesta noite. Primeiro, compreender o contexto em que ela está sendo mencionada como um dom de poder. Segundo, dentro desta mesma linha, compreender a autonomia dos dons espirituais sobre a eminência do Espírito. A autonomia é dele e não nossa, não é do portador, e sim do Espírito Santo, porque ele é quem reparte a quem quer e dá a quem quer. Por isto a autonomia. Compreender o contexto em que ela está sendo mencionada, compreender também a autonomia deste dom na sua execução sob domínio direto do Espírito Santo, e não do homem, e não nosso. Terceiro, por fim, compreender o seu exercício. Ele sempre esteve na história passada da igreja, na história presente, e se continuará manifestando enquanto cá estivermos. Enquanto aqui a igreja estiver, o Espírito Santo estará operando através desta grandiosidade que Deus dispensou para a igreja. Nós entendemos que a Bíblia ensina 3 escalas de fé em toda a soma teológica. O pastor Antônio Gilberto, no manual da Escola Bíblica Dominical, lá por volta da página, me parece, 300 e alguma coisa, ele chega a dar um comentário sobre isto, como também no manual de doutrina da Assembleia de Deus e outros que ele escreveu, e não só ele, mas outros comentaristas também. Eu acho muito lindo essa conotação. Deixa muito claro, fé para a salvação, conforme Efésios 2:8, a fé como fruto do Espírito e a fé como dom de poder. Ele ainda comenta um pouco sobre a fé natural, mas ele deixa claro que são apenas impulsos humanos e crendices humanas.
E é interessante que a Bíblia ela é muito sintética e enfática nesse aspecto. A fé como salvação, ela libera a liberdade ao homem de adentrar ao plano salvífico que o Senhor propusera através da sua palavra. E a fé como fruto do Espírito, ela dá ao homem a conduta de um salvo. É o perfil, o padrão ético, moral de Cristo em nós. A fé como fruto do Espírito vai nos ensinar a se comportar e a viver como salvo. E a fé como poder do Espírito é para que desfrutemos das maravilhas celestiais, das maravilhas espirituais que Deus pensou para nós, que Deus planejou para nós. E foi manifesto desde o ministério de Jesus, dos apóstolos e da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, também denominados por algum como Atos do Espírito Santo, porque é uma manifestação enfática do poder do Espírito Santo manifestado na igreja. E nós observamos que, para compreender esse contexto em que ela está sendo mencionada, eu preciso entender de que a fé como dom de poder, ela está incluída nos dons espirituais, e Paulo quer que todos tenham conhecimento disso. Por isso, no capítulo 12, versículo 1, ele chega a dizer que acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sejam leigos, sejam pessoas que não tenham conhecimento disso. É importante que todos nós tenhamos consciência da importância destes dons manifestos na igreja. É necessário, é preciso que o crente mais adulto da igreja, ou mais maturo, até mesmo o recém-chegado, ele precisa ter esta percepção e desfrutar da grandiosidade desta maravilha que nos fora dada. E dentro desse contexto em que ela está sendo manifesta, ou que ela está sendo apresentada, existem algumas palavras no grego que eu não vou me deter aqui em expressá-la, como charisma, como diaconia e como energemata. E todas essas expressões, a primeira, ela manifesta-se como dons do poder do Espírito, dons de serviço e a operação através do agir de Deus, conforme o capítulo 12, versículos de número 6. E é interessante nós observarmos de que, neste contexto, ela tem uma unidade. A unidade é que tanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão ligados e atrelados aos dons espirituais. Quando a gente lê com cautela o versículo de número 4, o apóstolo Paulo diz assim: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele está aqui reservando a atuação atual, presente do Espírito, diretamente do Espírito. No versículo de número 5 ele diz: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. No versículo 4 ele está falando do Espírito Santo. No versículo de número 5 ele está falando do Senhor Jesus. E com relação ao Senhor Jesus, ele está aplicando os dons de serviço, sejam ministeriais e sejam dons de serviço na igreja, conforme Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 9. E subindo ao alto, levou cativeiro, mas ele deu dons aos homens. O mesmo contexto está em Romanos, capítulo 12, versículo 6. E por fim, 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo de número 10, que aplica-se a mesma conotação do dons de serviço, ou dons de serviço sobre o senhorio do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, versículo 4, atuação do Espírito Santo. Versículo 5, atuação direta do Senhor Jesus. Versículo de número 6, atuação direta do Pai. Observe a expressão do verso de número 6. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui nós vemos que na manifestação ou na operação dos dons de poder ou dos dons espirituais, eles não estão desligados da essência da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três, que são um,
sempre estarão atrelados à igreja, à palavra e tudo no que diz respeito à igreja. No dia em que Jesus, ele saiu das águas batismais do Jordão, o céu se abriu, o Pai falou e o Espírito em forma corpórea de uma pomba desceu sobre ele. E nós vamos observar que nesta linha doutrinária acerca da Trindade há uma atuação diversificada, tanto do Espírito como do Filho e como do Pai. E é interessante nós observarmos de que a fé como dom de poder, mencionada por Paulo aqui, ela é a inteligência de Deus, já pelo menos dito por alguns comentaristas, é a mente de Deus em ação. É bem verdade que os dons espirituais, ele tem dois grandes objetivos. O primeiro é para a edificação da igreja, conforme 1 Coríntios 14, versículo de número 3. Para edificar, para consolar, para exortar. E é interessante que nós observamos que neste contexto, para a igreja, ela tem esse papel, ou ele tem esse papel. O dom de poder tem esse papel, para a edificação da igreja. No mesmo contexto de 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo deixa muito claro isso no versículo de número 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E o versículo de número 8 diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E aí ele entra no versículo 9 e diz: e a um pelo mesmo Espírito a fé, e a um pelo mesmo Espírito os dons de cura. Estes aqui estão classificados como dons de poder. E sendo classificados como dons de poder, trabalhado em unidade do Espírito, do Pai, do Filho e do Espírito, nós observamos que o apóstolo Paulo faz questão de destacar alguma coisa a mais aqui, como a capacidade da igreja também para ganhar alma. Então esses são os dois principais objetivos dos dons espirituais, e todo mundo aqui que é aluno da escola dominical já sabe bem disso. Primeiro, para a edificação da igreja. Segundo, para ampliar o alcance de almas. É a capacidade espiritual, é o revestimento de poder. Atos 1:8, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até o confim da terra. Então, logo, esses são os dois princípios básicos, objetivos básicos. É para isto, edificar a igreja e ganhar almas, salvar vidas. Agora, como disse, é uma capacidade da mente de Deus de criar isso. E é interessante que a inteligência da fé, a inteligência de Deus manifesta ao homem. Pedro chega a dizer que é a multiforme graça de Deus se manifestando. É por isso que em 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele diz que estava escondido, estava oculto, e o Senhor nos deu o privilégio de conhecer. Diz assim, versículo de número 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas ainda, as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quem mais conhece a mente de Deus é o Espírito Santo. E para entender Deus, e para entender a manifestação do seu poder, é preciso que traga-se da mente dele para nós. É por isso que lá em Romanos 8, e o versículo 26, a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8, versículo de número 20 também, a Bíblia diz que ele geme, ele intercede, ele tem todo um papel para nos fazer compreender e entender a mente de Deus. E para compreender isso tem que ser pela fé mesmo. Por isso que o escritor aos Romanos, do capítulo 11, Paulo chega a dizer, nos versículos de número 30, se não me foge da memória, ele diz: quem
compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Eu estou correndo para nós ganharmos tempo, então deixe-me somente mencionar. Depois você lê do versículo 30 até o versículo 33 da carta aos Romanos. Então a fé como dom de poder é a capacidade de entender o sobrenatural operado por Deus, além das fronteiras naturais. Alguns contextos aplicam ela apenas como uma fé sobrenatural, mas ela é além disso. Não é só um poder sobrenatural para acreditar em Deus, não. A fé como dom de poder, ela é a inteligência de Deus para conhecer as profundezas. Por isso que Paulo disse, ó profundidade das riquezas de Deus. É tão profundo que não se pode entrar sozinho, porque se entrar sozinho, se perde. Tem que entrar pelo Espírito e na palavra. E é interessante que quando isso acontece, é por isso que Paulo diz no capítulo 2, de 1 Coríntios, e o versículo 16, a fim de que tenhamos a mente de Cristo, para que possamos pensar como Ele, sentir como Ele. E à medida que adquirimos esta afinidade, através dos dons de poder, meus irmãos, vamos ser instrumentos tão edificantes na presença de Deus, que eu estava lendo esse assunto e pensando na história da igreja, pensando em alguns servos de Deus e algumas experiências, e fiquei pensando, eu digo, meu Deus, nós estamos distante ou estamos nos distanciando do poder que há no Evangelho. A fé como dom de poder para experimentarmos, para vivenciarmos a graça de Deus, o favor de Deus contra as hostes espirituais da maldade. E deixa eu lhe dizer uma coisa, é bem verdade que em 1 João 5 e 4, a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé para vencer o sistema corrompido, a fé salvífica é que vai nos fazer ir adiante. Mas para vencer as hostes espirituais da maldade, conforme Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo disse, tomai sobretudo o escudo da fé. E quando ele fala do escudo da fé, ele não está falando de fé salvífica, porque a fé salvífica está no capacete da salvação. Quando ele usa o escudo, ele está dizendo, toma a fé de poder para vencer o diabo, as hostes espirituais e todo e qualquer plano contrário. Com a fé de poder, a igreja triunfou sobre as hostes espirituais da maldade e vai continuar triunfando. O diabo pode reunir o inferno em peso, ele pode celebrar com as maiores bruxas de todo o país ou do mundo, ele pode reunir as nuvens mais densas das trevas, mas se a igreja tomar esse escudo de poder, vai se cumprir o que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A fé como dom de poder, ela nos faz andar no mundo espiritual e sentir a sua realidade de perto. É a inteligência de Deus em ação para nos fazer andar sobre o impossível. Vou dar alguns exemplos bíblicos de que a fé como dom de poder, ela não se resume somente ao sobrenatural. É a inteligência de Deus em ação no mundo espiritual. E se eu entrar pela mente de Deus, irmão, não tem quem segure a igreja. É por isso que crentes morreram na arena. É por isso que crentes morreram consumidos pelo fogo. É por isso que crentes foram decapitados, porque eles eram tomados de uma sobrenaturalidade de poder que eles sentiam de perto. Era Estevão sendo apedrejado e ele dizendo, eu estou vendo é o céu aberto e a presença de Deus. E alguém olhava para ele e dizia, é homem ou é anjo? Porque ele estava cheio de poder. E quando foram escolher, veja que diz, Estevão, homem cheio de fé. Não era cheio de fé salvífica, porque ela não tem medida. A medida é única. Agora a fé com poder, ela tem medida. A fé como poder. Tem uns que desfrutam um pouquinho porque quer. Mas Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, põe-te daqui para acolá, e assim se fará. Romanos 12, versículo 3, ela é dada por medida. E é por isso que eu digo, quanto mais eu me envolvo com Deus, mais de Deus eu recebo. Quanto mais, é por isso que a gente tem um contexto que nós mencionamos na nossa vida cristã, diz, quanto mais oração, mais. Quanto mais oração, mais. Então, qual é a via de se adquirir
este poder? A primeira via é a oração. Não tem para onde correr. É você orando e Deus lhe enchendo de poder. Agora, para usar esse poder, eu tenho que aprender na palavra. Então, eu tenho que ir para a segunda via, a palavra. Porque a palavra vai me dar equilíbrio para saber usar esse poder. Por isso que Paulo disse, a espada é a última arma que ele cita e é a arma de ataque. Todas que ele cita em Efésios 6 é de defesa, mas a espada é arma de ataque. E eu estava pensando, eu digo, meu Deus, como é que funciona bem isso? Eu estava olhando na Bíblia e a Bíblia vai dando informações concretas. Aí Jesus disse, olha, passem para o outro lado. Entrem no barco e vão. Lá vai Pedro, João, Tiago, todo mundo entra no barco dentro das águas. Jesus passa a primeira vigília, a segunda vigília, terceira vigília e não chega. O mar bravio e os discípulos estão lá remando e Jesus do monte olhando para eles. Na quarta vigília, Jesus vem andando sobre as águas, já estivemos mencionando isso aqui, mas eu quero colocar na conotação da mente de Pedro, como Jesus levou Pedro a acreditar no dom de poder da fé. É um fantasma que vem ali, é um fantasma. Jesus disse, não temas, sou eu. Aí Pedro diz, se és tu, manda que eu vá até ti. Pedro começa a entrar em sintonia com o que Jesus está pensando e começa a dizer, vem Pedro. Jesus disse, vem, veja Pedro, se és tu, eu quero compreender, eu quero entender, eu quero discernir, se és tu, manda que eu vá até ti. Por quê? Porque Pedro sabia a experiência que Jesus tinha com as águas. Ele já estava com ele outrora na primeira pescaria em que Jesus disse, joga a rede para o outro lado. E ele jogou a rede e veio uma quantidade de peixe. Foi assim que eu me converti com ele. Foi assim que eu tive a minha primeira experiência com ele. Então tu que mandaste eu jogar a rede e trouxe peixe, é o mesmo que pode dizer para eu andar sobre as águas. Manda. Aí Jesus disse, vem Pedro. Ô irmão. E Pedro começou a andar sobre as águas. Ele rompeu todas as barreiras de gravidade física, espiritual. Ele rompeu tudo. Não interessa quantos passos ele deu, mas ele andou sobre. E sabe por que às vezes nós não andamos sobre as dificuldades que estão vindo sobre nós? Porque estamos acostumados somente a pensar nos nossos fantasmas, naquilo que nos afugenta. Mas o poder de Deus é real. O poder de Deus não é invencionice. O poder de Deus não é ideologia, não é mitologia, é realidade. E Pedro sentiu isso de perto. Mas daqui a pouco ele tira os olhos de Jesus por alguns instantes e já não consegue mais andar sobre as águas e vai afundando. E o que é que Jesus diz a ele? Por que duvidaste, homem? De pouca a fé como dom de poder é dado pela medida. E quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você anda sobre as águas. Quanto mais perto de Jesus, mais você triunfa, mais você avança. Esta é a realidade. Jesus sempre exercitou a mente dos discípulos. Nós somos como Marta. Somos acostumados a dizer que cremos. Quer ver como? João 11, verso 20 em diante. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido, mas ela é afoita. E ainda diz assim, mas eu sei que tudo quanto tu pedires a Deus, Deus te concede. Eita, que mulher de fé. Quem olha assim, essa Marta é pentecostal até o tutano. Tudo, Senhor, tudo que tu pedires ao Pai, eu sei que Ele vai te conceder. Ela aprendeu isso na Bíblia, Jesus ensinou. Se orares crendo, tudo que pedires ao Pai vos será concedido. Até a Bíblia ela citou. Agora Jesus disse, eu vou ver se tu é crente de fé mesmo, ou é só de boca. Que a gente só crê de boca. Aí Jesus disse, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela já começa dizendo, eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor, na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse, não, senhora. Eu sou a ressurreição e a vida. Crê tu isto?
Fé de poder não pode ser de lábios, é entrar na sintonia com Jesus e se entregar a Ele. Fé de poder tem que se abrir mão dessa natureza humana, dos pensamentos humanos, para que o céu entre em ação. O céu só entra em ação quando o humano sai da presença, sai de cena. Por isso João disse, importa que ele cresça e que eu diminua, porque ele vai crescendo e vai fazendo. Aí Jesus, ela se sai de fininho e diz assim, Marta, se sai de fino e dizendo a Maria, o mestre está te chamando. Não tem nenhum texto que diga que Jesus mandou chamar Maria. Mas ela, para não aguentar o acocho, Jesus disse, você não disse que tem fé? Você não disse que acredita? Mas ela não aguentou a coxa e disse, foi para Maria e disse, o mestre está cá e te chama. Aí Jesus disse, tem nada não, eu vou lhe pegar lá na boca do sepulcro. Eu vou lhe pegar lá no cemitério. Aí Jesus vai lá e diz, colocou ele aonde? Aí lá vai ela dizendo, Senhor, já é de 4 dias, mas ela não disse agorinha, tudo que tu pedires, o Pai te concederá. Aí ela começa a botar empecilho. Quem é que colocou empecilho? Jesus ou Marta? Já é de 4 dias, cheira mal, não vai não entra por essa porta não. Deixa isso para lá, Senhor. Eu me conformo de ver ele na ressurreição do último dia. Jesus disse, não é hoje. Eu não te disse que se tu entrar no mundo da crença, tu vai ver a glória de Deus. Fé como poder é entrar no que Jesus está pensando. Jesus quer que nós acreditemos nele, irmão. Jesus deixa o crente no estreito, somente para exercitar os músculos da fé. E a fé como dom de poder, às vezes, quando a gente está enfermo, doente, pensa no dipirona, no Brufen, no postinho de saúde, no médico, marca consulta. E é errado? Claro que não. Mas me permita dizer, já não se pede unção, quase já não se... Eu acho que eu estou com vidro de óleo já não sei quantos meses. Já faz meses. Porque crentes parece que esqueceram que o poder da fé é o veículo que move a igreja. Eu ainda sou do tempo que Jesus cura antes de entrar na porta. Eu ainda creio que Jesus cura quando está orando de joelho à igreja. Eu ainda creio no poder celestial atuando quando criança canta, quando as irmãs cantam, quando adora. Eu não posso sair dessa essência. Não podemos perder essa essência. E para vencer o diabo e o mundo, eu tenho que acreditar no poder. É loucura, irmão. Isso é coisa de doido. E quem disse que não é? A palavra da cruz é o quê? Loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. E se tem uma coisa que eu creio, é no poder de Deus. Jesus cura. Jesus batiza, Jesus prepara, e Jesus leva para o céu e vai voltar. E é nessa palavra de poder que nós precisamos nos envolver nela. Mas estamos acostumados a um ambiente tão natural que estamos esquecendo por vezes do ambiente sobrenatural. E o sobrenatural não precisa muito, porque não somos nós quem fazemos. Quem faz é Ele. Ele só quer uma coisa. Se Marta, eu só quero que você acredite. Se você acreditar, você vai ver. Irmão, temos que ficar que nem aquele paralítico que Paulo chegou a olhar para ele no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz, Paulo pregando e ele olhando para Paulo. E ele olhando para Paulo. E a Bíblia diz que, vamos ler esse texto. Eu acho que é Atos 14. E o versículo de número 3 a 6, ele olhando para Paulo, e a Bíblia diz que Paulo viu nele fé para ser curado. Versículo de número 7 e 8. E ali pregavam o evangelho.
E estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha o quê? Paulo pregando lá, me permita, irmão, parece que a gente está precisando aprender com esse homem, coxo dos pés, leso dos pés. Era Paulo falando, e ele olhando assim para Paulo. Que palavra é essa? Que coisa, eu nunca vi ninguém pregando assim. E ele ficava olhando para Paulo, e Paulo olhava para ele, e Paulo olhava e dizia assim, esse homem não anda, esse homem não se mexe. E ele dizendo assim, eu acho que ele ia sentindo a sintonia, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, né, irmão? Aí eu acredito que começou ele a ser tomado pela palavra, e Paulo pregando, e ele sentindo algo gostoso, algo mexendo com ele, uma vontade de andar, uma vontade de sair andando e pulando, mas ele não tinha ainda aquela motivação completa. Aí Paulo olhou para ele assim, disse, me permita usar uma linguagem bem rasteira, tu tá doidinho para andar, não é? E Jesus está doidinho que tu ande, aleluia, levanta. Me permita, irmão, é uma expressão vulgar. É claro que a palavra doidinho não quer dizer que eu estou tirando aqui a essência de Jesus. É para que você me entenda. Ele estava ansioso para ser curado. E Jesus com vontade de curar. Como o leproso. Lembra os 9 leprosos? Ou melhor, o leproso chegou lá e ele disse, tu queres ser limpo? Ele disse, quero. Ele disse, ser limpo. Aleluia, às vezes tem que entrar com sintonia. Jesus quer, mas eu tenho que acreditar. Jesus quer, mas eu tenho que me envolver. Jesus quer, mas eu tenho que dar lugar. Olha, irmão, é tempo de dar lugar. No colégio, na praça, na rua, em casa, no banheiro, na máquina de lavar, na cozinha. É tempo de dar lugar. Eita lá da gacho. Me permita, é tempo de dar lugar mesmo. Sabe por quê? Porque as hostes espirituais da maldade estão dando lugar nos terreiros de Umbanda, estão dando lugar espalhado em tudo quanto é canto, e você e eu está querendo ficar retraído aí, não. Se encha de poder na oração, e você vai ser um instrumento de Deus. Fé como dom de poder, é a inteligência de Deus de estar pensando. Você acredita que Deus está pensando? Eu não sei o que é que ele está pensando, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ele está pensando coisa grande, porque ele é grande. E quem é grande não pensa em coisa pequena, só pensa em coisa grande. Então nesta noite, deixa eu lhe dizer, o diabo está pensando pequeno, mas Deus está pensando grande, porque ele é grande. Oh, irmão, como é bom pensar no que Deus está pensando. Como é bom imaginar no que Deus está pensando. E às vezes o Espírito Santo quer nos levar. O pastor José Gonçalves, no seu livro Rastros de Fogo, ele contou uma experiência que me chamou a atenção. Ele disse que um pastor convidou um companheiro amigo para pregar na igreja dele. E quando ele foi pregar, ele não gostou da ação que ele viu lá. Porque não é o ministério do Caicai, porque tem um pessoal por aí que cai mesmo. Essa história do Caicai. Aí ele conta, interessante a experiência, de que alguns dos pecadores que estavam lá começaram a cair na igreja. E demorava a se levantar e ficava com o rosto em terra, no chão, chorando mesmo. E o pastor que presidia a igreja foi para casa, se despediu um pouco desgostoso do companheiro. Disse, meu Deus, por que aconteceu isso? Nunca aconteceu na minha igreja isso. Por que aconteceu isso? Isso não é costume nosso aqui. Isso não é ideia para acontecer. Me diz alguma coisa, Senhor. E ele tinha um amigo seminarista, que morava no outro estado vizinho, que acordou de madrugada para fazer o seu devocional. E enquanto ele estava fazendo o devocional dele, o pastor José Gonçalves diz que a voz dizia a ele, ligue para fulano e diga a ele que foi eu a quebrantando o coração do povo. Diga a ele só isso. Aquilo foi eu. Ele pegou o telefone, ligou para o companheiro, para esse pastor que presidia a igreja, alguns irmãos caíram, e ele disse, eu não tenho muito o que lhe dizer. A única coisa que eu quero lhe dizer é que aquilo foi eu. Deus mandou lhe dizer que aquilo foi eu. E aquele povo que caiu, irmãos, entraram todos pelo caminho da santificação e sentiu o desejo de andar de joelhos. Me lembra de Charles Finney, dos Heróis da Fé,
A Bíblia diz que aquele homem jejuava e lia a palavra como ninguém. E foram convidar ele para entrar numa tecelagem, numa fábrica. E quando ele entra, era o povo olhando para ele e chorando, caindo em lágrimas, porque ele estava tomado pelo orvalho celestial. Sabe o que é que está faltando? É orvalho celestial no meu e no teu altar. E como é isso, irmão? É a chuva de contragota que o Espírito Santo vai colocando quando eu estou orando, quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está lendo a palavra. Sabe aquele momento que você para ler a sua Bíblia? O Espírito Santo está derramando uma contragota. Sabe aquele momento que você tira para se levantar de madrugada? É o Espírito Santo enchendo de contra-gota. Sabe aquele momento que você diz assim, eu vou ao ciclo de oração e passa aquela 1 horinha lá de joelho? O Espírito Santo está derramando de contra-gota. Por que de contra-gota? É porque se ele derramar com força, a gente não aguenta, irmão. Aí ele derrama um pouquinho e a gente sente o que diz o Salmo, no Salmo 46 e o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Aleluia! Então eu ainda acredito e acredito mesmo que Jesus visita crente a contra-gota. E tem hora que ele mergulha o crente. Tem crente que ele quer mergulhar ele, irmão. Tem crente que Deus quer mergulhar ele no rio do Espírito. Tem crente que só quer ficar com águas no artelho, no calcanhar. Aí Deus olha para ele e diz assim, entra mais profundo no mundo da fé. E o que é que eu tenho que fazer? Mede 1000 côvados, e ele mede mais 1000. Quando as águas estão dando no joelho, o anjo diz a ele, entra mais na profundeza. Vem mais na profundeza. Aí ele entra. Quando as águas estão dando no lombo, nos lombos, o anjo diz a ele, mede mais 1000, que eu quero tu nadando nesse mistério. Eu quero tu aprofundado nele. Irmãos, ele disse, e eram águas que já não dava mais para andar dentro dela. Tinham que ser atravessadas a nado. E enquanto ele nadava, Ezequiel 47, o versículo 6, ele ouviu uma voz que dizia a ele, agora volta à margem do ribeiro. E quando ele volta à margem do ribeiro, irmãos, eu acho impressionante esse texto. Enquanto ele media e que ele estava dentro das águas, ele não via nada, só via água e a voz do anjo. Mas quando ele volta para a margem do ribeiro, ele começa a ver os frutos. É árvore de um lado, árvore do outro. Enquanto a gente mergulha, Deus faz. Enquanto a gente se aprofunda, Deus está fazendo. Mas eu não estou vendo a fé como dom de poder só para nadar. O resultado deixa com ele, que é para a glória do nome dele. Você sabe o que é que Deus já fez hoje pelo mundo da fé? Olha, irmãos, tem crente que é tomado no mundo da fé de poder, tão grandiosamente quando está orando na intercessão. Por isso que eu digo que é mais do que o sobrenatural, acreditar no sobrenatural. A fé como dom de poder não é só acreditar no sobrenatural, é navegar nele, é andar nele. Repare se não é assim você que ora. Quando você está de joelho dobrado, você começa a interceder, aí começa a dizer, Senhor, entra naquele presídio, vai lá no coração, entra lá no hospital. E quanto mais você ora, mais faz o que, irmão? Vai esquentando. Aí você diz, visita os enfermos, e parece que daqui a pouco você está com os enfermos ali perto de você, e você começa na oração, se pegar gosto mesmo, você começa a repreender demônio, você começa a repreender enfermidade, você começa a ter uma autoridade, é você navegando no mundo da fé. Agora você não vê, mas Jesus está fazendo na vida de alguém, na casa de alguém. Às vezes a gente tem que quebrar o protocolo. Atos 12, verso 5. Pedro está preso, está. E o que é que a gente faz? Vamos orar. Aonde? Na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Senhor, tira Pedro da prisão. Os irmãos entraram no mundo da fé. Tira Pedro da prisão. Irmão, Jesus, no mundo da fé, até os incrédulos estão sendo ouvidos. No mundo da fé, até os incrédulos, crente que nem Tomé, Deus está ouvindo ele. Estava todo mundo lá orando. Tira Pedro da prisão. E o que é que está acontecendo lá? A luz se acende. As cadeias se abrem da mão de Pedro.
caem as correntes. O anjo toca na ilhava de Pedro e diz: levanta, toma a capa. Irmão, enquanto a igreja estava orando, o mistério estava acontecendo. Enquanto a igreja estava orando, o mundo da fé estava funcionando. E funcionando numa dimensão que só quem estava experimentando era quem? Pedro. Às vezes no mundo da fé não é para nós, é para ele. Mas que está acontecendo, está. Olha Pedro desfrutando. Pedro estava o quê, irmão? Dormindo. Enquanto os crentes estavam orando, Pedro estava dormindo. De tanta fé que tinha em Deus, descansou. Porque o camarada numa penitenciária e ir dormir, sabendo que ia morrer no outro dia, não. Esse camarada era crente até o tutano dos ossos. Aí ele dormiu e disse: tu vai morrer amanhã, Pedro. Ele disse: tá bom, eu estou na mão daquele que me guarda. Eu vou dormir na sombra do Onipotente. Pedro estava no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E começou a roncar lá, irmão. E os irmãos preocupados com Pedro. Jesus, tira Pedro, salva Pedro. Aí, irmão, Jesus, de madrugada, meia-noite, acendeu-se a luz. Pedro, que é isso aqui? Que claridade. Ele disse: me acompanhe, meu filho, está frio lá fora. Cuidado do anjo com Pedro. Coloque a capa, meu filho. Botou a capa. Aí olhou ele, disse: pega a sandália. Mas para sair da prisão, como é que a gente vai fazer uma fuga, irmão? Perna para que te quero, não é? Vamos sair daqui correndo, o anjo tem pressa não. Porque Pedro está habitando no esconderijo do Altíssimo. O mundo da fé faz a gente descansar. Não tem pressa no mundo da fé. Por isso que ele diz: quem crê não se apresse. Vamos embora, seu anjo. Não, pega a capa. Pega a sandália também. E aí? E esses portão tá difícil? Tá não. Eu tenho um controle remoto. Pss. E as portas se abriu. Lá vai Pedro. E o anjo bem calmo, irmão. Anda uma rua inteira. Anda uma rua inteira. E a igreja? Pedro da prisão. Jesus. Pedro já está fora da prisão. Pedro da prisão. E Pedro, quando o anjo chegou num lugar de segurança, ele viu: pronto, Pedro, essa é a rua da igreja. Está todo mundo orando lá na casa da irmã Maria por tu. Vai-te embora para lá. Aí Pedro chega lá. Irmão. Aí uma jovenzinha por nome Rode. Quem é? É Pedro, minha filha. Sou eu, Pedro. Ela ficou tão alegre, a bichinha. Ela disse: está funcionando o mundo da fé. As nossas crianças precisam acreditar que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. As nossas crianças, os nossos filhos, adolescentes, precisam acreditar que Jesus ainda batiza, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda faz. Pessoal, Pedro está lá na porta. Estava todo mundo orando para tirar Pedro da prisão. Será que nós somos esta igreja? E alguém diz assim: mas era parte da igreja primitiva. Mas tinha defeito que nem a gente. Tinha falhas que nem nós. Como nós. Mas tinha uma roda para ensinar isso a ele. É Pedro. Aí uma foi de lá: ô menina, para com isso que a gente está orando para Pedro sair da prisão. Aí outro disse assim: ela está doidinha. Porque o mundo da fé parece loucura para quem não crê. Mas para os que crê é o poder de Deus. Ela está fora de si. Aí chegou outro e disse: não. Ela deve ter tido uma visão de anjo. Foi o anjo dela. E ela lá, irmão, me permita, dizendo assim: eita, irmãos incrédulo, é Pedro, minha gente. É ele sim. E Pedro batendo mais forte lá: sou eu. Aí alguém: rapaz, e não é que é Pedro mesmo? Pedro, é o senhor? Ele disse: sou eu, meu irmão. Abre a porta. E alguém olhou e disse: é Pedro. E começou a entrar dentro da igreja da casa da irmã Maria. E alguém que estava ali dizendo assim:
Eu estava orando, mas não fazia muita fé não. Eu estava orando, mas eu não botei muita fé não. Ah, pois bota fé. Quando eu não era crente, meu irmão, meus amigos não crentes diziam assim, e aí, só que eles diziam assim, ei doido, tu bota fé em mim. Aí eu dizia, bota fé em tu, rapaz. Mas agora que eu sou crente, irmão, Jesus disse, tu crê em mim? Eu disse, eu boto fé em ti, Jesus. Eu acredito em ti, Jesus, eu boto fé em Jesus. Quantos colocam fé em Jesus aqui nesta noite? Dá para navegar no mundo da fé nesta noite, o Senhor lhe convidando a dizer, eu sou poderoso para fazer muito mais do que você pensa, imagina, porque o poder está na mão dele.